10 de maio de 1940. O sol mal nasce sobre a região da Ardena, cobrindo as copas das árvores com orvalho e um silêncio tenso. Para os franceses, esse trecho da fronteira sempre foi considerado quase impossível de transpor por tropas blindadas, uma barreira natural. Mas no coração da estratégia alemã, o Plano Manstein já está em movimento. Divisões Panzer, sob os generais Guderian e von Kleist, preparam-se para atravessar a Ardena, surpreender as defesas francesas e contornar a reforçada linha Maginot. Chefes e soldados franceses menosprezam a ameaça. Eles nunca conseguirão mobilizar tanques em terreno tão acidentado, dizem. Enquanto isso, estradas estreitas rangem sob o peso de rodas e lagartas alemãs. O combustível cheira a óleo quente, a tensão consome cada segundo. Entre 11 e 12 de maio, as divisões Panzer atravessam Luxemburgo e a Bélgica. Avanços rápidos, muitas vezes à noite, ou com o céu escurecido por fumaça, silenciosos por dentro. O 19º Corpo Panzer se destaca. Primeira, segunda e 10ª divisões unem-se para atacar o segmento francês da Meuse, perto de Sedan. A surpresa é total. Defensores franceses estão despreparados, com forças de reserva mal distribuídas, decisões atrasadas. As pontes sobre o rio Meuse, destruídas ou pouco defendidas, são rapidamente contornadas ou reconstruídas. Quando os alemães atravessam a Meuse, o coração da resistência francesa começa a tremer. Com a Meuse rompida, o avanço alemão se abre em uma ferida profunda no campo francês. A manobra do Sickle Cut, que cortaria as linhas aliadas como uma foice, começa. Blindados alemães deslizam para oeste em grande velocidade, cercando exércitos franceses e britânicos que esperavam defender-se mais ao norte. As comunicações francesas vacilam. Oficiais não sabem ao certo onde enviar reservas. A sombra dessa incerteza pende sobre tremores de artilharia, escapadas de comboios destruídos, cenas de fuga em massa. Em pouco tempo, partes da França ficam vulneráveis atrás das linhas defensivas que antes pareciam seguras. Enquanto isso, ao norte, tropas belgas e britânicas esperam uma batalha abrangente sobre os baixos países. Mas o cerco se fecha. Com as comunicações interrompidas, exércitos inteiros perdem suas linhas de abastecimento. Uma contra-ofensiva francesa é tentada em Arras, mas apoiantes blindados chegam tarde demais, desorientados pela velocidade alemã. A linha Maginot, robusta como muralha, permanece intransponível, mas está completamente obsoleta em termos estratégicos, porque o inimigo já a contornou. Por volta de 16 a 20 de maio, a investida alemã já corre em direção ao Canal da Mancha. Tropas britânicas estão isoladas, tropas francesas cercadas. O pânico toma as cidades à beira da costa. Civis fogem, paisagens se transformam em caos. Pontos estratégicos como Abbeville são capturados, cortando a retirada de aliados que pretendiam recuar em direção ao litoral. Portos do canal tornam-se o último refúgio. O valor da rapidez dos blindados alemães se comprova. Eles não esperam, eles atacam sempre. A partir de 21 de maio, a operação de evacuação em Dunkerque é iniciada, resgatando tropas britânicas, mas muito do exército francês está isolado, cercado ou sem suprimentos. As divisões francesas, embora numerosas e bem equipadas em muitos casos, enfrentam colapsos de moral. Abastecimento interrompido, comunicação rasgada, ordens contraditórias. A França, país de forte orgulho militar, testemunha seu exército desmoronar em dias. A linha Maginot nunca foi rompida diretamente, mas deixou de importar quando seus flancos foram contornados. Nos primeiros dias de junho, o governo francês reconhece que a capitulação é inevitável. Paris foi declarada zona fortíssima, mas defensiva demais. O exército sofre deserções. Oficiais tentam negociar rendições localizadas. A Alemanha entra em Paris sem encontrar resistência militar significativa. A nação, surpreendida, vê sua capital ocupada.
A capitulação oficial ocorre em 22 de junho de 1940. A França assina armistício enquanto a Europa entende que um novo tipo de guerra, rápida, móvel, impiedosa, mudou a face dos conflitos. O choque é enorme, prestígio militar arruinado, territórios ocupados, civis sob controle estrangeiro. O mundo assiste incrédulo à ascensão da dominação alemã sobre grande parte da França. Após o armistício, a França é dividida. Parte sob ocupação direta, parte sob o governo colaboracionista. A linha Maginot permanece intacta fisicamente, mas seu propósito estratégico acaba. O país se curva à nova ordem. E no coração desta traição percebida, para muitos franceses, está o suposto erro de colocar fé numa fortaleza estática, em vez de se adaptar ao novo tipo de guerra. A história de O Golpe da Foice nos revela uma lição terrível. Fortificações impressionantes não bastam quando o inimigo reinventa a velocidade e a surpresa. E agora queremos saber: o que você faria se estivesse no lugar dos comandantes franceses, face a uma ofensiva tão inesperada? Se gostou, inscreva-se no canal Sombras Ilustradas, clique no sino de notificações para não perder os próximos capítulos desta e de outras histórias inéditas. E enquanto isso, confira o vídeo recomendado aqui ao lado. Você vai se surpreender com o que vem a seguir.